Fala aí galera, beleza? Tô vindo aqui para falar um pouquinho do retorno do futebol aqui no Brasil, trazendo um pouco da experiência que a gente tá tendo lá com o estado do Rio de Janeiro. O futebol lá no Rio voltou na quinta-feira da semana retrasada, né? No dia 18, já teve o primeiro jogo, que foi o jogo do Flamengo contra o Bangu. Na sexta-feira tivemos mais uma partida e os outros jogos que estavam programados para acontecer logo depois só aconteceram ontem, nesse domingo. Aí tiveram 4 jogos para encerrar a rodada do Campeonato Carioca. A rodada vai voltar nessa quarta-feira e nessa quinta-feira se encerra aí também a rodada e acaba a fase de grupos do Campeonato Carioca. Aí a partir disso tem semifinal da Taça Rio, final da Taça Rio, tudo, e então eles vão terminar já o campeonato aí, né? Eu também não conheço muito como é o regulamento do Campeonato Carioca, mas já deve ir para a fase de mata-mata aí, essa fase de reta final do campeonato. O que eu quero falar não é muito sobre o campeonato em si, é mais sobre o retorno mesmo, como os times estão lidando com esse retorno. Eu falei primeiro que o campeonato voltou na quinta-feira, dia 18, e depois só acabou a rodada dia 28. Eu vou falar um pouquinho sobre essa situação e depois eu vou trazer para um panorama nacional. Desde já agradecendo vocês que estão acompanhando aqui o canal, né? Pedir aqui para você acompanhar nossas redes sociais, estão todas elas aqui do lado. Eu vou deixar o link também lá na descrição do vídeo e nos comentários. E também trazendo para vocês mais uma novidade aqui do nosso canal, que você pode agora ser membro do nosso canal, né? Você pode fazer uma assinatura, tem 3 planos disponíveis e você pode assinar aí para acompanhar conteúdos exclusivos para os membros e também alguns benefícios que a gente vai oferecer. Então você aperta no botãozinho aqui embaixo de se inscrever primeiro, depois você vai lá para ser no botãozinho Seja Membro e você se informa aí sobre os planos que a gente oferece, beleza? Tá, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que os jogos tiveram um jogo no dia 18 e um no 19, né, um logo depois do outro, e depois os jogos só vieram acontecer quase 10 dias depois, no dia 28. O que aconteceu foi que o Fluminense e o Botafogo foram 2 clubes que não voltaram aos treinamentos. E eram clubes que não estavam querendo jogar, eles não queriam jogar, né, no Campeonato Carioca, porque não tinham se preparado, não tinham feito testagem, enfim. Eles não queriam jogar, então estavam dizendo até que iam se recusar a entrar em campo. Então a secretaria, a Federação de Esporte do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, juntamente com a Prefeitura e o Governo do Estado, fizeram aquele arrumadinho lá, né, para suspende, passa 2 dias, 3 dias, empurra para depois, vai empurrando, para que pudessem convencer Fluminense e Botafogo a voltar a jogar, né, para voltar logo aos jogos. Aconteceu que os 2 times acabaram jogando, né? O Botafogo acabou ganhando por 6-2 e o Fluminense apanhou por 3-0. O Fluminense totalmente fora de ritmo, né? Também voltou a treinar há muito pouco tempo. O Botafogo usou alguns jovens da base, então eu não sei como é que estava também. Eu acabei nem acompanhando esses jogos aí. Eu não estou com a mínima vontade de acompanhar o Campeonato Carioca, porque tá uma bagunça muito grande. Na live que eu fiz aqui com o colega nosso lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo, ele falou que houve um entendimento dos clubes que quando tivesse a liberação da volta aos treinamentos, todos os clubes iriam voltar, iam fazer todo o protocolo de segurança para poder voltar aos treinos o mais rápido possível. A mesma coisa seria feita com os jogos, assim que os jogos pudessem acontecer, eles iriam marcar os jogos para uma data bem próxima. Foi o que aconteceu. O estado do Rio de Janeiro foi aos trancos e barrancos, né, fazendo todas essas decisões que, na minha opinião, foram erradas, né? Eu discordei demais dessa volta abrupta aí do Campeonato Carioca, né? De repente voltando assim, sem público, sem transmissão, um negócio bem sem nexo, né? A volta do Campeonato Carioca. Então eu perdi muito o interesse em estar acompanhando o futebol de lá. Eventualmente vou assistir alguma partida que esteja passando, algum clássico que rolar aí. Mas para acompanhar, para estar detalhando tudo, sim, eu perdi muito do interesse por causa dessa falta de bom senso, eu acho, né, do pessoal lá do Rio. O momento que a gente está vivendo não é um momento para a gente chegar e, olha, foi combinado que quando puder voltar a gente volta. Não, velho, não é assim. Os clubes têm que também ter bom senso. Pode voltar, tá liberado, muito por pressão interna, muito por pressão política e não por um consentimento do pessoal da saúde de que está seguro. Tanto é que Botafogo e Fluminense não voltaram. Então, hoje, não vejo sentido em a gente ter um campeonato de futebol rolando só por interesses de televisão, interesses políticos aí para as coisas estarem acontecendo de qualquer jeito. É claro que o dinheiro move muita coisa. Televisão move muito dinheiro, né? Então,
voltar o Campeonato Carioca foi uma grande arma também para a audiência. Muita gente, muitos brasileiros querem a volta do futebol, então pelo menos vai ter alguma coisa para assistir e é uma arma também, né? Quando voltar o mais rápido possível para pegar logo essa audiência, esse público que está aí sedento por futebol. Então tem uma pressão muito grande. Só que acaba que as coisas, até a própria transmissão do jogo do Flamengo não aconteceu, né? E o Bangu teve um prejuízo que foi bancado pelo Flamengo, claro. O Flamengo assumiu, né, essa dívida aí e também está assumindo outras coisas que os outros clubes estão tendo gastos, como os protocolos de higiene, né, toda a infraestrutura que se precisa, todos os testes. O Flamengo está ajudando os clubes. E seria natural, eu acho, dos clubes grandes ajudarem os pequenos nesse momento agora de dificuldade, já que os pequenos não vão ter condições de arcar com a maioria dos custos. Mas essa falta de planejamento bem preocupante. No Rio de Janeiro, o Flamengo está tendo condições de bancar teste todos os dias, né? E em outros estados isso não vai ser possível. E o estado do Rio de Janeiro, abrindo esse precedente da volta do futebol, pode fazer com que outros estados disseram, ó, no Rio voltou porque a gente não pode. E querer voltar também com essa falta de planejamento. E era o que eu mais dizia em relação ao futebol europeu. Porque o futebol europeu tinha voltado, só que ele tinha voltado com todos os protocolos de saúde, com todo um planejamento, e no Rio de Janeiro não. Era assim, eita, já pode treinar, volta os treinos. Já pode jogar, volta o jogo. Não, eles já voltavam os treinos e diziam, olha, a gente já está numa situação segura, vamos voltar os treinos aos poucos, e daqui a um mês a gente volta o futebol, né? Então todo mundo estava no mesmo nível de segurança, testagem e também de não só os times, mas a saúde em geral, né, do país, eu estou falando. E também eles estavam no mesmo nível físico, no mesmo ritmo físico. Todo mundo teve a liberação para voltar no mesmo dia. E já no momento em que já tinham feito todas as testagens, né? Então todo mundo seguiu o mesmo protocolo, o mesmo padrão, o mesmo tempo de treinamento. No Rio não, foi um voltando um dia, outro voltava no outro voltava aqui, outro voltava ali, não sei o que, não tinha uma unanimidade, não tinha um bom senso, todo mundo voltando ao mesmo tempo em segurança. Para se ter uma noção da esculhambação que foi essa volta no futebol no Rio de Janeiro, eles estavam tentando levar os treinos dos times para Brasília, porque Brasília teria flexibilizado e o Rio não. Então Flamengo e Vasco queriam ir treinar em Brasília porque o Rio de Janeiro não estava liberando os treinos. Então isso tudo acontece no Rio de Janeiro por uma pressão política, uma pressão financeira também. Os clubes querem que volte logo e querem voltar de qualquer jeito. Sempre foi essas coisas aqui no Brasil, né? Sempre foi tudo muito destrambelhado. E eu acho que a gente perdeu o melhor exemplo que a gente poderia ter tido, porque na Europa eles voltaram com bons protocolos de segurança aos seus atletas e aqui no Brasil voltou de qualquer maneira. E assim, tá tendo os testes todos os dias, beleza, mas se um time tiver um contágio e acabar falhando nesse quesito aí e contaminar todo mundo, tem que ser os testes todos os dias, de manhã, logo cedo, com todo mundo chegando no clube. Não pode ter o contato com mais ninguém. Quanto tempo isso vai ser viável? Fica a dúvida, fica a pergunta. Bem, graças a Deus até agora, o maior problema que a gente está tendo é essa falta de coletividade, né? De união dos clubes, um voltando antes, um voltando depois. Fluminense e Botafogo saindo muito atrás, nessa falta de união, essa rusga, essa briga e essa pressão política. Graças a Deus a gente não teve nenhum problema grave, né? De, por exemplo, um atleta contaminado, um grupo de jogadores que teve que ser afastado, como eu cito toda vez aqui o time da Rússia, né, que por causa de um funcionário, todo o time teve que ser afastado. Então eu espero que a gente não tenha esse problema, eu espero que a gente não tenha problemas mais graves em relação à saúde dos jogadores, porque a gente ainda está num momento muito perigoso de contágios aqui no Brasil, e eu espero que a gente não tenha que perder algum atleta porque teve que ser afastado por causa disso. Imagina o Flamengo perder o Gabigol, por exemplo, ou o Bruno Henrique. É claro que o Flamengo tem elenco, né, para suprir a ausência de um ou outro eventualmente, mas os times menores. Já pensou, a maior estrela de um time menor assim acaba sendo contaminado, né, na véspera de uma final?
sei lá, isso pode até servir como arma também, política, sei lá, alguma pressão, não sei também. Então, fica muito chato para mim estar falando sobre essa situação agora no futebol. E como eu falei, eu perdi o interesse totalmente em acompanhar o Campeonato Carioca, não tenho a mínima vontade de estar acompanhando os jogos de perto, exatamente por causa dessa bagunça, essa volta destrambelhada aí do futebol, que pode estar tendo protocolo que for, não era o momento. Na minha opinião, não era o momento de jeito nenhum. Então, fica aqui a minha opinião, eu quero saber agora a de vocês, beleza? Grande abraço a todos aí que acompanharam aqui o vídeo, um abraço a todos e acompanhem aqui o nosso canal que tem muito mais conteúdo. Beleza? Grande abraço, gente. Valeu!